O pessoal acha que treino de força é realmente só colocar carga alta e fazer baixa repetição. Não é isso, tá? Eu falei mais até no meu curso de como montar um treinamento. Lembrando que curso é esse? Dia 8 de agosto vai ter o lançamento, vai ter descontinho. O link para entrar no grupo de estudos do Telegram tá aqui embaixo, dá uma olhada lá. Então, pessoal, o treino de força ele é muito mais complexo do que isso. Eu vou ensinar vocês aqui em 10 minutinhos para a gente resolver. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque realmente o treino de força você vai trabalhar com uma repetição mais baixa. Mas não é por causa da repetição, você entende? Não é que a repetição mais baixa dá mais força, não é isso. É que com a carga maior, né, com mais peso no exercício, você faz menos repetições. Então é no sentido contrário. Então isso está presente sim. Tá? Um treinamento de força, a gente tem que colocar muita carga e automaticamente a gente vai ficar próximo entre 1 a 5 repetições. Normalmente, tá? Normalmente de 3 a 5 repetições. Por que não treina com 1 ou 2? Porque vai se tornando muito perigoso e muito estressivo para articulações. Então, você está lá fazendo toda vez 1, 2 repetições, é muita carga. Então, normalmente a gente vai trabalhar 3, 4 e 5 repetições. De vez em quando, a gente faz 1 ou 2, tá? Mas não é usual, se torna muito perigoso. E aí, claro, a carga alta. Alta quanto, Leandro? O mais alta que você conseguir para chegar na falha nesses números de repetições. Se você aguenta colocar 100 para falhar próximo de 5, não passando não, tá? Normalmente a gente fica até 5, então de 3 a 5. Tá passando de 5, já sobe carga, já sobe carga. Tá fazendo menos de 3, desce um pouquinho e aí você fica nessa faixa. A carga é a maior possível. Treinar até a falha, principalmente num treino de força, é muito importante. Já expliquei aqui no canal como é que faz para você treinar até a falha. Lembra de procurar dentro do Twin, mas tema mais a sua dúvida que você vai encontrar aqui. Como o objetivo do treino é levantar maiores cargas, tem pessoas que só faz exercício composto. Só supino, desenvolvimento, terra, remadas. E não é verdade, tá, gente? De fato, a maior parte dos exercícios de um treino de força são os compostos. Então, a gente vai fazer mais supinos, mais desenvolvimentos, mais levantamento terra. Exercício composto, para quem não sabe o que é o que você usa várias articulações. Então, por exemplo, um pec deck, ó, eu estou usando só isso aqui. Só isso aqui. Aqui está tudo desativado. Quando eu faço um supino, opa, já tem aqui. Ou seja, um exercício composto é um que você ativa mais o teu organismo, mais grupamentos musculares trabalhando ao mesmo tempo. Consequentemente, você vai levantar mais carga. Claro, porque se eu estou fazendo um movimento e eu tenho ajuda de 3, 4 músculos, ele vai sair com mais carga. Só que, quando você vai pensar no exercício isolador, ele também é importante. Por exemplo, vamos assumir o seguinte, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você está fazendo um supino, certo? Só que tem gente que começa a reparar isso. Vê o teu caso. Tem gente que vai fazer o supino e vai lá, 1, 2, 3, 4. Na 4, o cara, vamos dizer que ele vai falhar. Ele bate aqui no meio e volta. Ele não consegue fazer esse movimento aqui. Então ele não consegue tirar. Mas se alguém ajudasse, né, aqueles 2 dedinhos amigos que vêm por trás e faz a barra subir, né, uma ajudinha no supino, ele conseguiria chegar aqui nesse meio movimento e completar. Ou seja, a dificuldade dele está no começo. Tem gente que é o contrário. Tem gente que vai fazer um supino e aí a pessoa leva até o meio e não consegue finalizar. Se os 2 dedinhos vêm naquele momento, a pessoa fecha o movimento. O que isso nos mostra? No caso número 1, é uma pessoa que tem uma fraqueza muito maior de peitoral e ombro do que de tríceps. Porque esse movimento inicial é o que você mais usa isso. Ou seja, o que está limitando a força dele é o peitoral e o frontal de ombro. No segundo caso, como é o movimento final, é o tríceps. Ou seja, o tríceps desse cara limitou o movimento completo. E quando eu faço essa leitura, eu consigo usar os isoladores para melhorar. Então eu sei que esse cara, para ter um supino de mais qualidade, ele tem que melhorar tríceps. Então ele vai lá e vai fazer exercícios pesados, isolados, para força no tríceps. Então sim, a maior parte é composto, mas por vezes tem que ter isolador também. E aqui a gente está falando de um treino de força bruta, né? Porque se for um power builder, né, que é uma mistura de bodybuilder com powerlifter, aí com certeza os isoladores vão entrar, porque você quer ganhar força, mas você também quer ganhar condição morfológica, detalhamento
muscular, proporção, simetria. E aqui a gente vai entrar em outro ponto também, que o pessoal que às vezes treina muita força só pensa em peso livre, peso livre, peso livre. Você consegue ganhar força treinando em máquina, tá? Principalmente essas máquinas mais novas, mais modernas, de mais qualidade. Antigamente máquina era uma porcaria, tá? As mecânicas eram ruins. E aí a galera old school falava, não, tem que treinar peso livre. Tudo bem, só que é um contexto, né? E vocês às vezes vão assistir um old school na década de 80. Então ele fala, ó, peso livre e tal. Só que esse mesmo cara, se você perguntar para ele hoje, ele fala, não, hoje máquina é bom pra caramba. Então cuidado. Às vezes o que o cara falou é verdade, só que a verdade já mudou e você só não ouviu a nova versão dele mesmo. Isso acontece muito. Então exercício de máquina é legal também ter no treinamento de força, tá? Você pode romper barreiras fazendo na máquina. Claro, um cara que é basista, ele tem que melhorar um supino reto com barra, certamente onde ele vai mais desenvolver é no exercício específico. Agora, uma pessoa que quer progredir força, mas não para entrar num campeonato de supino, ela pode usar as máquinas para melhorar. E essa melhora vai vir com mais segurança também, tá? Aí, a gente está falando aqui de tempo de descanso, que é importante porque a gente estava falando sobre levantar muita carga. Então presta atenção no seguinte, vai lá, vou fazer um supino com 100 quilos. Pá, fiz 3 repetições. Descanso 1 minuto. A minha segunda série provavelmente não vai sair 3. Ou se sair 3, eu fiz um movimento mais rápido. Você entende? Porque em 1 minuto você não consegue recuperar. O Leandro da segunda série já está enfraquecido pelo Leandro da primeira série, então ele tende a render menos. Ou seja, no treinamento de força, isso é muito importante. Muito importante. Esse ponto não pode ser ignorado. O tempo de intervalo tem que ser maior entre as séries. Normalmente, né, quando você está levando no limite dessa modalidade, de 3 a 5 minutos. Caramba, Leandro, vou fazer um supino e vou esperar 5 minutos para voltar a fazer de novo? Porque eu quero uma recuperação completa para eu levantar aquela carga ou de repente até mais, fazer uma tentativa de mais carga. E aí um outro ponto importante é uma frequência maior. Por exemplo, tem aluno meu que vai passar no teste de aptidão física e aí a barra fixa dele é o problema, ele não consegue. Se eu passar a barra fixa uma vez por semana e ele tiver muito pouquinho tempo, às vezes a progressão é muito melhor fazendo ela mais frequente. Então não é incomum a gente ver basista, powerlifter, treinar supino segunda, quarta e sexta. Porque em mais frequência de treinamento ele progride mais as capacidades, né? Força, resistência, velocidade. Essas capacidades elas costumam melhorar com treinos mais frequentes. A condição morfológica não. Tá? Com menos frequência, para ter descanso, para recuperar, crescer, etc. é melhor. Agora, força normalmente é mais frequência. Então, treinar peito 3 vezes por semana, dorsal 3 vezes por semana não é incomum. Não é que seja uma regra, tá? Pelo amor de Deus. Mas não seria incomum. O número de séries costuma ser mais parecido, tá? Então, assim, eu vou fazer, sei lá, peitoral, 12, 16 séries. Porém, dependendo da especificidade, isso pode subir muito. 20 séries de supino, alguma coisa assim. Só que compensa mais fazer menos séries e voltar a treinar peito mais cedo, porque você volta com mais energia, do que você fazer um treino muito longo e ter que esperar uma semana, 10 dias para recuperar. E vamos então falar das técnicas avançadas de treinamento, né? As repetições parciais são muito boas, né? Então você está ali fazendo um supino, daqui a pouco você falha, você joga 3 vezes para cima até a barra parar. Repetições parciais é interessante. E muito legal são as repetições negativas, porque você segurar na fase excêntrica, isso para força é muito bom. Isso acontece muito com mulher, tá? Se tiver professor aí que vai passar um teste de aptidão física para mulher e ela não consegue fazer barra fixa, ela não consegue fazer nenhuma, uma sugestão é o quê? Faz ela pular na barra ou alguém ajuda, né, coloca um banquinho embaixo, não sei, ela pula e faz só a fase negativa. Deixa ela despencar, pede para ela segurar o máximo que der. Homem também pode usar, tá? Só estou dizendo que em mulher isso acontece bastante. O cara vai fazer um supino, tá? Então levou até a falha. O parceiro de treino pega a barra dele, coloca para cima e ele segura só a negativa. E uma outra técnica avançada de treino que também é boa é o resting pause, tá? Que eu já expliquei aqui no canal. Normalmente drop set, biset não são técnicas voltadas para um treinamento de força. Só vou deixar a indicação deste vídeo aqui. Lembra que dia 8 de agosto tem o lançamento de como montar um treino. Mais informações lá no grupo de estudos do Telegram, que está aqui embaixo, está na descrição e também nos comentários. Dá uma conferida nesse vídeo.